Oração e educação. Paz e amor. Oração e educação para si lá em casa que está a nos assistir, caro telespectador. Começamos agora o nosso podcast de Anunciação. Trago dois convidados, pessoas muito queridas por nós. Temos aqui o Padre Adilson Paim, não é? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Que é da paróquia Beata Anuarite Nenga Peta. Correto, sim. Correto, sim. Temos também aqui o Sr. Gonçalves Leigo, pertencente também à rede do Colégio Nossa Senhora da Anunciação, terá a oportunidade de melhor apresentar-se. Quem vos fala, Sônia Malua, subdiretora administrativa e financeira do Colégio Nossa Senhora da Anunciação de Zango 1. E hoje venho apresentar esse podcast para partilhar algumas ideias, colher alguns subsídios dos meus colegas. Caro Padre, seja bem-vindo à casa, nosso colega Gonçalves também seja bem-vindo. Obrigado. Hoje falaremos, o nosso tema será como educar os nossos filhos, os seus filhos aí em casa, para serem pessoas virtuosas. Sabemos da sociedade em que estamos inseridos, estamos cada vez mais preocupados, nós como instituição escolar, nós como pessoas cristãs, estamos preocupados em como trazer para casa algum conteúdo que ajude os pais a enquadrarem os seus filhos na sociedade. Que verdade seja dita, temos educado eles para a sociedade. Então começo por perguntar ao Sr. Padre. Sr. Padre, o que é que são virtudes no ponto geral? Eu sou o Padre Adilson Paim, do clero diocesano de Luanda. Sou capelão da Nossa Senhora de Guadalupe. Pronto, virtudes, segundo o Catecismo da Igreja Católica, no seu número 1804, define as virtudes como atitudes firmes que regulam os nossos atos. E que não só regulam os nossos atos, como orientam também as nossas paixões. Esta que é a atitude segundo o Catecismo da Igreja Católica. E o catecismo divide em dois grupos as virtudes. Temos as virtudes cardeais e temos as virtudes teologais. Dentro das virtudes teologais encontramos a temperança, a justiça, a fortaleza e a prudência. E dentro das virtudes teologais encontramos a fé, a esperança e a caridade. Do modo geral, o que são virtudes? Sou o Sr. Gonçalves Vieira, leigo casado da Diocese de Viana, pertencente à Paróquia Santo Henrique de Ossó. Faço parte da comunidade de fé Rede Nossa Senhora da Anunciação, afeto à direção de capelania e pastoral. Bom, acrescendo ao que o Padre já disse muito bem, virtudes são aquelas faculdades que cada indivíduo possui que o leva a praticar voluntariamente o bem. E neste caso, como já disse o Padre, vamos encontrar algumas virtudes que são teologais e outras que são morais e humanas, não é? Sendo que, na verdade, as virtudes elas são adquiridas, apesar de que as virtudes teologais elas podem ser infusas, recebidas enquanto dádivas ou dons divinos. Estamos a falar da dádiva da fé, da esperança e da caridade. Mas as demais teologais, no caso as virtudes morais e humanas, elas podem ser adquiridas, nesse caso, cultivadas ao longo do nosso dia a dia e através das nossas relações cotidianas. Portanto, cada um de nós tem aqui a possibilidade, durante o seu périplo neste mundo, de cultivar as virtudes para que sejamos todos virtuosos. Pronto, e faz todo sentido, não é? E foi bom ouvir os dois convidados. Na verdade, estamos numa sociedade em que temos falado mais do que feito mais. Há uma necessidade de partirmos do princípio de que tudo isso temos que aprender na nossa casa primordial, não é? Que é o nosso seio familiar. E como família devemos ter a preocupação de pensar o que é que eu tenho feito para o meu filho ser virtuoso. Meu filho é virtuoso, e se ele não for virtuoso, que consequências eu poderei ter face a isso? Falamos da fé.
O que seria para um pai ter um filho sem fé? O que seria da nossa sociedade sem a fé? Então faz parte das nossas virtudes e que de certa forma é a nossa base para melhor caminharmos, para melhor tomarmos decisões, para melhor sabermos o que queremos para nós mesmos, não é? Então, partindo deste princípio, nós como Escola Anunciação, primamos muito pelas virtudes dos nossos alunos, primamos muito a chamar a atenção a eles, a pensarem no amanhã e que o hoje vai refletir o que esperamos amanhã. E queremos, de certa forma, ajudar as famílias a encontrarem um caminho certo para tornar os nossos alunos e não só pessoas totalmente virtuosas. Daí que trouxemos um padre, trouxemos um leigo, para ouvirmos opiniões não tão centralizadas, mas de certa forma a trazermos um contexto único, não é? Porque, ao fim e ao cabo, encontrarmos o melhor caminho para instruirmos essa sociedade. Ainda vou insistindo sobre as virtudes. Quando é que uma pessoa é considerada virtuosa, Sr. Padre? São Gregório de Nícia definia como as virtudes o equilíbrio da vida, ok? Isto para dizer o quê? Que devemos ser moderados. Tudo na vida exige uma moderação. Quando é que vamos dar conta, como é que vamos dar conta que somos virtuosos? Falamos aqui sobre as virtudes cardeais e dentro das virtudes cardeais encontramos a prudência. Exatamente. Que é vista como a mãe de todas as virtudes. Por quê? Porque dentro da prudência vamos encontrar um elemento muito fundamental, a razão. Okay. A razão é o quê? É aquilo que vai nos levar a fazer o discernimento. Posso ou não posso fazer? Se eu fazer, quais são as consequências? E se eu não fazer, qual seria o benefício? Exatamente. Então, com isso, nós podemos dizer, somos virtuosos quando nós fizemos bem algo. Mas não é só bem, porque nós podemos fazer o mal pensando que estamos a fazer o bem, mas fazendo o bem segundo a vontade de Deus. Isto sim, de Deus. Isso sim é que somos uma pessoa virtuosa. Ok. Acredito que queira acrescentar alguma coisa. Com certeza, como a própria definição da virtude explicita, não é? A pessoa virtuosa é aquela que, de espontânea e livre vontade, é capaz de fazer escolhas assertivas, praticar atos bons e aquela que, como disse bem o padre, saiba e sempre, em todas as circunstâncias, buscar o equilíbrio na vida. Não é? Buscar o equilíbrio na vida. Nesse sentido, nós temos dito com frequência que ser virtuoso também passa, e sobretudo, por toda aquela busca que cada um de nós faz para procurar viver como Jesus. Procurar viver como Jesus, no sentido de que sempre que nós nos esforçamos a viver como verdadeiros filhos de Deus, a sua imagem e semelhança, vamos buscar esse equilíbrio na vida. Sim. Esse equilíbrio entre o espiritual e o material, não é? Esse equilíbrio entre os vícios e as virtudes, no caso, que vão fazer com que puxemos livremente e espontaneamente o bem para nós, sendo que estaremos conscientes e perceberemos que o bem que eu faço para mim tem implicância não só a mim, mas também a outrem. E só para acrescentar, pronto, falava aqui do equilíbrio. Tudo na vida nós precisamos de equilíbrio. Tudo tem que ser doseado. Sim, até mesmo os nossos telefones precisamos equilibrar também. Exatamente. Com até telefone. A água, que a água, se por excesso for, também faz mal. Faz mal, sim. Pronto, então é isso. Pessoas virtuosas são pessoas, de certa forma, que têm equilíbrio das suas emoções. Correto. Dos seus atos. Sim. E nós somos chamados a ter esse equilíbrio diariamente, independentemente das circunstâncias que estivemos expostos, temos que ter esse equilíbrio. Chamamos a atenção aos nossos alunos a todo momento, chamamos a atenção aos nossos irmãos, chamamos a atenção à nossa vizinhança,
de que devemos ter essa bússola, não é? São as nossas virtudes, que têm que dosear toda e qualquer atitude que iramos ter em qualquer momento. Então, em algumas famílias, temos notado este equilíbrio, este poço de virtudes. Há famílias, como disse muito bem, há virtudes que são adquiridas, mas há outras que são dadas pelo Altíssimo. Altíssimo, não é? sim. E que, de certa forma, porque Ele nos quer muito bem, Ele deu praticamente a todos nós. Só que uns acabam desenvolvendo mais do que os outros, ou deixando aflorar mais do que os outros. Mas também não podemos negar que há famílias que quase não se nota esse seio, esse poço de virtudes. E queremos chamar a atenção lá em casa que a criança aprende vendo. Se eu crescer a ver o meu pai ajudar o próximo, facilmente eu vou querer ajudar. Se eu crescer vendo o meu pai ajudar uma senhora de idade a atravessar a estrada, facilmente eu vou querer ajudar quando crescer. Então, porque a ciência em si ensina-nos que nós acabamos seguindo totalmente ou de forma diferente quem nos criou, para não dizer pai e mãe, digo quem nos criou. Porque muitos de nós não fomos criados nem com pai nem com mãe. Mas aquela pessoa que temos como exemplo na nossa família. Então, a nossa intenção sempre é seguir quem é o nosso exemplo. Se o exemplo é o pai ou o irmão mais velho, eu vou querer fazer tudo que o pai ou o irmão mais velho faz. Daí que nós, como adultos, nós, como pais, temos essa responsabilidade familiar e social de trazer as virtudes em qualquer situação que nós estejamos. Então, continuando ainda a insistir no seio do que é ser uma criança virtuosa, o que fazer para serem pessoas virtuosas. Falei lá atrás que o Colégio Nossa Senhora da Anunciação tem insistido nisso, não é? Temos trazido esses valores para os nossos alunos. Então queremos, de certa forma, passar uma mensagem assim abrangente aos pais de como eles podem ajudar-nos, não é? Digo, nós como escola, a trabalhar as virtudes dos nossos alunos. O que é que eles como pais podem fazer, podem trazer como contributo? Digo contributo de uma forma figurada, porque na verdade nós é que devemos contribuir para a família. Então, mas nós como escola, o que é que o pai pode trazer para nós para ajudar-nos a ajudar eles como pais? Porque nós estamos a ajudar a criança a ser uma pessoa virtuosa. De certa forma, estamos a trazer a virtude para o seio desta família. Mas há pais que abstêm-se desse trabalho. Então, queremos chamar esses pais a caminharem conosco. Como é que eles podem caminhar conosco nessa empreitada toda? Pronto, disseste muito bem que nós somos reflexo dos nossos pais. Exatamente. Ou daqueles que nos acompanharam no processo da educação. E eu aqui venho a minha ideia, quando era mais novo, assim, porque eu não queria partilhar alguma coisa com meu primo. Okay. E a minha mãe deu-me umas chapadinhas. E só agora eu fico a compreender o que é que a minha mãe queria com aquilo. Exatamente. A minha mãe queria me ensinar que eu devo partilhar as coisas. Com o meu próximo, quem quer que seja, eu devo aprender a partilhar. Ajudar sem olhar quem. E muitas vezes é isto que falta nas nossas famílias. Os nossos pais, as nossas mães, às vezes não são referência. E não conseguem transmitir essas virtudes. E a criança, quando não encontra esses valores na família, tudo que aprende fora serve. Exatamente. Tudo que aprende fora serve. Tudo que vê serve. Infelizmente. E vai querer experimentar e vai querer aplicar. Nós, como escola, como essa instituição, e sabemos que a maior parte das crianças, dos nossos filhos, passam mais tempo na escola. Exatamente. Então, aqui está a nossa importância para estas famílias de colocar, incutir na cabeça dos seus filhos as virtudes que aqui podem aprender na nossa escola. Como amar, como respeitar, o respeito mútuo, a solidariedade e outras virtudes. Ok, muito obrigado. Quanto a esta questão, vale dizer que esta preocupação tem sido constante e permanente na rede da Anunciação,
a educação sobre as virtudes e a educação a uma vida santa. Tanto é que a Anunciação fez sair recentemente o livro Santidade na Família, nos Estudos no Trabalho, onde consta um capítulo que versa sobre a santificação na família, no qual falamos um bocadinho sobre como os pais podem santificar a sua família e torná-las virtuosas. Não é? E nesse quesito, os pais inicialmente têm aqui a responsabilidade de serem líderes espirituais das suas famílias. Exatamente. Como líderes espirituais, eles têm esta missão de serem líderes não só missionários, mas líderes visionários, no sentido de que os pais devem ter sempre a visão, tal como Moisés, ao conduzir o povo, tinha a visão da terra onde quis levar o povo, que era aquela terra onde corria o mel. Não é? Então, com certeza, os pais, enquanto líderes visionários, devem e sabem até que ponto, qual é a terra prometida a qual querem levar as suas famílias. E para levar esta família, os membros da sua família a esta terra, um dos mecanismos que temos é a educação às virtudes. E os pais devem fazê-lo não só por via do anúncio, ou seja, aquela discussão, aquele diálogo que deve-se ter no seio familiar, como o padre bem frisou, não é? Sobre esta ou aquela virtude pertinente, tendo em conta o estágio etário da criança, tendo em conta os vícios que são mais apresentados pela criança para propor a virtude correta que faz a correção, mas também os pais devem ser modelos, porque mais do que anunciar, os pais devem testemunhar e dar exemplo de que a vida virtuosa é possível através das suas práticas. E isso passa também pelo facto dos pais inicialmente consagrarem as suas famílias ao Senhor. Não é? Há exemplo de Josué, não é? Josué, quando conduziu o povo e fez aquela correção autêntica ao povo que estava se desviando, exortou aqui a necessidade do temor de Deus. Não é? Eu e a minha família temeremos o Senhor. Vocês podem fazer o que quiserem, mas eu e a minha família temeremos o Senhor. Então, quando os pais consagram a família a Deus, consagram também os filhos a Deus. E nesse sentido, Deus vai estar com a família por via daquilo que os pais pedirem, invocarem, sobretudo a proteção dos filhos. Mas isto não fará com que os pais fiquem de braços cruzados. Daí que falamos da necessidade do testemunho e do exemplo. Não é? Por exemplo, queríamos aqui frisar um outro elemento, que é a necessidade da criação do ambiente virtuoso numa família. Ou seja, poucas são as famílias que se interessam em criar aquele ambiente harmonioso, saudável, de religiosidade, onde um diálogo franco e aberto sobre determinados elementos da vida social e das virtudes é possível se efetivar. Ora, não podemos educar os filhos quando, na verdade, não há esta abertura, este diálogo franco e saudável no seio familiar. Portanto, devemos ter em conta inicialmente esses elementos para que depois tenhamos outros, como, por exemplo, a tomada de consciência da importância da virtude por parte dos pais. Às vezes é uma questão que eu me coloco: será que todos os pais, quando questionados sobre a questão da virtude dos seus filhos, colocam-se a questão se verdadeiramente é essencial ou importante que os filhos levem uma vida virtuosa? Será que têm consciência da existência das virtudes? Da importância das virtudes também? Acredito que muitos pais têm, mas outros não têm, porque há pais que nem querem saber que classe está a fazer o filho. Quem é o diretor? Quem é o diretor? Quem é a professora? Há pais que não conhecem, nem sequer a professora. Nunca foram numa reunião. E isto é muito preocupante. E o interesse pelos filhos vê-se nas pequenas coisas. Nas pequenas e coisas. nos pequenos gestos. Justamente.
É preocupante. É preocupante porque, desta perspectiva, quando o pai não tem a consciência da importância da virtude para o crescimento e desenvolvimento do seu filho, bem como para o forjar da personalidade, lógico que o pai poderá não contribuir de forma positiva para que o filho cresça de forma virtuosa. Por isso é necessário que o pai tenha consciência dessa importância para que ele se dedique. Exatamente. E essa dedicação vai passar por outros elementos aqui já frisados, não é? Sem esquecer o fato de que aqui é necessário que também coloquemos a tônica sobre a necessidade do temor do Senhor. Pois o temor do Senhor não é só fonte de sabedoria, mas também, como já frisamos anteriormente, é este elemento que proporciona à família as graças. E uma delas é esta, a harmonia familiar e a prosperidade. Exatamente. Porque, querendo ou não, todo este leque de virtudes acabam nascendo do amor ao próximo. O que temos notado no seio dos nossos alunos, de alguns alunos, da sociedade em si, é a falta do amor ao próximo, do olhar para o outro com amor, da caridade para com o próximo. E muito disso, eu defendo sempre que a criança é um livro aberto. A criança é um livro aberto em que cada pai, cada mãe, cada familiar, cada pessoa pertencente à sua vizinhança, cada colega de escola, da catequese, cada professor, cada pessoa que envolve a criança vai escrevendo parte deste livro. Mas, por sua vez, se a criança sair de casa com uma base bem sustentada, ainda que venha qualquer vizinho querer escrever algo errado, a criança não vai reter essa informação. Pode ouvir, mas não vai tomar como verdade. Por quê? Porque em casa ela tem uma realidade totalmente diferente. E desde já damos parabéns a esses pais que têm feito esse trabalho muito bonito. Temos visto no nosso colégio alguns alunos que desde a porta cumprimentam os seguranças, encontram a senhora varrer, a limpar, com licença tia, bom dia, oração e educação. Então desde já dar parabéns a esses pais que fazem esse trabalho. Ensinam os filhos a respeitar, a amar o próximo, independentemente da posição social em que se encontra. Como também, infelizmente, ainda encontramos um ou outro que tem resistência a aceitar as classes sociais, a aceitar as pessoas, porque veio com uma pasta não muito boa, porque não trouxe o lanche, porque o pai é, a mãe é. Então, para estes chamamos a atenção do perigo que estão a correr ao incentivarem os filhos a terem estes comportamentos. E que, se não têm incentivado, que sejam mais atentos, porque também sabemos que muitos de nós não somos o espelho de quem nos criou. Em casa temos uma educação, na rua queremos passar uma outra realidade que não tem nada a ver com quem é o pai, com quem é a mãe. E quando tu, como membro de direção, chamas o pai à escola para mim, meu Deus, o pai dele é tão educado, a mãe é uma senhora tão bem educada, mas como é que esse menino tem esse comportamento? Então vamos aí já entrar na distorção dessas virtudes. Se calhar o pai acha que está a fazer um bom trabalho, mas a coisa não está a ser bem absorvida pelo filho. Então daí de termos a abertura de tentar conversar com os filhos. Os pais em casa devem ter o cuidado de conhecer. Muitos dos pais, há muito que não olham no olho dos filhos. Há muito que não dizem eu te amo ao filho. Há muito que não dizem tu és especial, tu serves muito. A nossa família é melhor com a tua presença. Então isso tudo também acaba desembocando na falta de virtudes, não é? Que temos visto por aí. Então é de certa forma chamar a atenção a todos esses aspectos. E de certa forma chamar a igreja a ajudar-nos. Tem feito um lindo trabalho, mas que estes livros, que nem o livro que agora foi lançado, não é? Pela Rede de Colégio de Serra da Anunciação, vem para de certa forma ajudar-nos a santidade na família, nos estudos, no trabalho, vem de certa forma ajudar os pais a entenderem que o meu propósito de vida deve começar na minha família. Eu defendo sempre que o primeiro ministério é na família. Porque não adianta eu ter uma boa imagem na rua e estou aqui a ser, como diz por aí, o demônio do seio familiar. Então a santidade na família vai desembocar nos estudos, vai desembocar no local de trabalho. E queria também que reforçassem um pouco de como é que nós, como escola, podemos ajudar. Um dos meios é o podcast que estamos a fazer agora, que terá ao alcance das famílias. Mas nós, como escola, o senhor padre, temos aqui o nosso colega Gonçalves, como podemos ajudar as outras famílias que não têm os filhos na rede de colégio da Nossa Senhora da Anunciação,
a terem os seus filhos virtuosos. A ser os seus filhos virtuosos. Exatamente. Sabemos que a igreja está conosco nessa empreitada e nosso muito obrigada. Sem a igreja nada somos, mas como podemos fazer para ajudar as outras crianças, os outros jovens, outros adolescentes a serem pessoas virtuosas? É uma preocupação nossa, porque querendo ou não, os nossos alunos vão para a rua e vão encontrar esses amigos. É com essas pessoas que vão formar família um dia, é com essas pessoas que partilham o dia a dia. Então queremos também abranger ou invadir a casa dessas pessoas. Como podemos fazer isso? O Papa Francisco fala de uma igreja em saída. E eu, muitas vezes, eu costumo sempre a dizer aos alunos da Anunciação que nós somos diferentes dos outros. Isso é uma certeza. Por que nós somos diferentes dos outros? Nós temos missa, temos adoração e temos outras coisas mais que as outras instituições não têm. Exatamente. Então, somos nós que aqui ouvimos que devemos sair e levar esta mensagem aos demais. Esta é a tua missão. Esta é a nossa missão. Você que é funcionário, que é trabalhador, também deves ajudar na evangelização. Então, a igreja também, e já disse aqui a instituição Nossa Senhora da Anunciação, a igreja também continua sempre a tocar nesse aspecto, porque a família é a célula de uma sociedade. Exatamente. Se não tivermos uma família virtuosa, teremos completamente uma sociedade perigosa. Então, por isso é que a igreja está sempre a tocar neste assunto das virtudes. E queremos uma família virtuosa. Por quê? Porque queremos uma família virtuosa. Porque a virtude, como disse Aristóteles, bem disse Aristóteles, que a virtude conduz à felicidade plena. Exatamente. E o que Deus quer mesmo de nós é a felicidade. A felicidade plena. Vale realçar que famílias virtuosas geram sociedades virtuosas. Exatamente. Nesse sentido, a Anunciação tem feito esse grande esforço de incutir na cabeça dos alunos, das famílias, a necessidade do cultivo das virtudes. E temos mensalmente realizados palestras para os encarregados, palestras essas que são abertas para o público em geral. Não é? Público em geral. Deixamos o convite. Deixamos o convite que apareça, não é? Geralmente temos feito aos sábados, com datas fixas. Vamos publicar nas nossas páginas as datas, não é? Para que o encarregado, o irmão que está lá em casa possa aparecer e partilhar das nossas experiências. Para além dessas palestras, nas quais falamos um pouco sobre as virtudes e vários temas ligados à vida virtuosa, também a Anunciação tem preparado já alguns materiais que ainda estão em forja sobre como ajudar os filhos e filhas a serem virtuosos. Não é? São alguns subsídios que a Anunciação, brevemente, no momento certo, vai colocar a público para ajudar nesta tarefa que é nossa, que é da sociedade, para torná-la virtuosa. E, como já disse bem o padre, que todos nós atinjamos e vivamos a felicidade plena, não é? Então é isto que a Anunciação tem feito e vai fazendo com certeza para contribuir com o seu papel de agente social que deve fazer alguma coisa para deixar melhor a sociedade no qual estamos e melhor do que encontramos. Muito grata, muito grata. Acredito que as dúvidas lá de casa, pelo menos a maior parte delas foram ser também tu que estiveste aí a apreciar todo o podcast. Queremos agradecer a presença dos nossos convidados. Saímos daqui gratos porque conseguimos reter um pouquinho de cada um de nós para levar aí para as famílias. E sim, nós do Colégio Nossa Senhora da Anunciação estamos preocupados com as virtudes dos nossos alunos, tanto dos nossos encarregados e da sociedade em geral. Daí que decidimos fazer um podcast a falar um pouquinho, que é a nossa visão sobre virtudes, do que temos passado para os nossos alunos, de que tipo de alunos temos colocado no mercado de trabalho. Então, junto destes podcasts, junto deste material que está a ser feito,
nós estamos aqui para contribuir, ajudar e auxiliar a sociedade. Então, muito obrigado. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado a nós.